E aí, pessoinhas, tudo bom? Voltamos às nossas videoaulas dos módulos híbridos da disciplina Fundamentos Filosóficos da Psicologia. Nessa videoaula, vamos falar sobre ciência e sobre conhecimento científico, traçando um paralelo sobre o que estudamos na nossa aula remota sobre o conhecimento e as revoluções burguesas. Então, fiquem atentos e vamos para mais uma videoaula. Bom, pessoas, definir conhecimento científico, sem dúvida, não é uma das tarefas mais fáceis. Para que a gente possa entender melhor, primeiro é preciso que a gente possa diferenciar conhecimento científico de ciência. É lógico que, à primeira vista, estamos falando da mesma coisa. Mas, por conhecimento científico, temos algo muito mais dinâmico e que tem a ver com uma posição e compreensão mais contemporânea, sabe? Mais próxima da gente do que a gente quer, do que a sociedade precisa atualmente. E ciência acaba por ser um termo que a gente precisa se livrar. Para ficar melhor, conhecimento científico é mais dinâmico. Tem como principal intuito dar à produção científica o seu devido lugar. O lugar de mais um conhecimento, de mais uma possibilidade de explicação da realidade, dentre as várias que o ser humano se esforçou para produzir modos de conhecer, modos diversos, possibilidades de conhecimento. Trata-se, portanto, de um termo mais amplo porque abrange múltiplas possibilidades de compreensão das coisas. Já ciência é um termo mais restrito, porque se trata de um termo também um pouco viciado. Quando falamos ciência, geralmente a primeira coisa que vem ao pensamento, que vem à nossa cabeça, é uma sistematização, uma rigidez que tem como finalidade provar alguma coisa. Esse termo também traz consigo uma certa superioridade conferida ao longo dos séculos e uma pretensão de neutralidade e objetividade difícil de sustentar. Assim, ciência e conhecimento científico podem ser definidos de maneiras diferentes por diversos autores que se lançam à tarefa de refletir sobre eles. A linha que nós vamos seguir aqui é justamente para diferenciar ciência de conhecimento científico. Por ciência, vamos entender o movimento que se iniciou especificamente após a Idade Média e no início da Idade Moderna, como já falamos em muitas de nossas aulas anteriores. E, como também já conversamos, essa ciência tem características e influências burguesas, porque foi criada e desenvolvida a partir do contexto, da realidade e das necessidades da burguesia. A ciência foi parte importante nas revoluções burguesas, tais como a primeira Revolução Industrial, a Revolução Francesa, a segunda Revolução Industrial, por exemplo. Vamos então fazer uma pequena contextualização. Após a formação das cidades e a imigração dos servos da plebe dos campos para as cidades, que passam a assumir importância econômica e política cada vez maior, decorrente principalmente do desenvolvimento dos mercados, das feiras, da ampliação do comércio entre o Ocidente e o Oriente, uma grande luta de caráter político e econômico caracterizou aquelas monarquias dos países europeus. Luta essa marcada, por um lado, pelo poder, ou pelo fortalecimento ou manutenção de um poder, principalmente no que se trata das poderosas monarquias, e, por outro lado, a tentativa da derrubada do poder vigente, buscando novas constituições de poder. Esse período também foi marcado pelo desenvolvimento rápido da indústria e, como eu já falei, do comércio. A burguesia, aquela composta dos moradores dos burgos, que assume paulatinamente uma importância de classe nesse contexto, obtém sucessivas vitórias em suas revoluções civis. O paulatino crescimento político da burguesia vai se dando apoiado no seu crescimento econômico, na medida de sua possibilidade de promover o desenvolvimento das forças produtivas capitalistas. O surgimento e o desenvolvimento da burguesia e do modo de produção capitalista tem como grande implicação uma grande mudança econômica, política e social. Associada a todas essas mudanças, houve também uma reestruturação geral das ideias e a produção de um conhecimento que possibilitaria uma nova interpretação do real frente a novas necessidades, ou seja, a burguesia necessitava de um conhecimento que respondesse e servisse de maneira cada vez mais satisfatória às suas demandas,
trazidas pelo desenvolvimento histórico que estava acontecendo e do qual a própria burguesia era a peça principal. O ponto central dessa necessidade da nova produção de conhecimento tem sido chamado de aparecimento da ciência moderna, da forma como a gente já falou em nossas discussões e em nossas aulas, e que é indicado com a retomada do grande desenvolvimento das ciências naturais, física, química, biologia, astronomia, e com a preocupação em sistematizar um método científico de conhecimento. Em outras palavras, a produção da ciência moderna precisa ser considerada em sua estrita relação com pressupostos filosóficos e epistemológicos e com as mudanças na concepção de mundo, de homem e de conhecimento, que se representam ali no surgimento e fortalecimento da burguesia, de sua nova concepção de homem e de sociedade sob as condições do modo de produção capitalista. O que eu estou querendo dizer para vocês é que essa sociedade que se desponta, que se organiza diferentemente daquela que era na Idade Média, agora precisa pensar diferente e produzir pensamentos diferentes daqueles anteriores. É meio que assim: como a gente pode fazer para que outra pessoa pense como a gente? Como eu posso fazer que outra pessoa acredite no que eu acredito? Eu preciso fazer com que ela seja convencida de que aquilo que eu estou dizendo é bom para ela também, certo? Ou seja, eu preciso produzir algo que seja tomado como confiável, acreditável, verdadeiro, para que o outro também possa tomar como verdade essa coisa. Assim se assume a verdade e o conhecimento neste novo cenário que será chamado de ciência. A ciência é o modo com que a burguesia irá fazer para que todos possam seguir um mesmo pensamento, porque esse será acreditável, confiável, verdadeiro. Como eles fazem isso? Se opondo às verdades antigas, principalmente aquelas que estavam atreladas à igreja. E ao se opor, a burguesia vai pouco a pouco tirando a credibilidade desse tipo de conhecimento frente a uma nova e mais moderna, mais atual, mais verdadeira forma de conhecimento. No centro desse debate realizado no período está a crítica ao idealismo presente na religião e nas explicações sobre o homem e a realidade a partir da teologia e da fé, já que a igreja era a constituição responsável pela ideologia dominante do período anterior. Pensa num período em que o conhecimento tinha como fonte de revelação uma verdade apenas em Deus. Um período em que as pessoas acreditavam que a verdade só poderia ser revelada por Deus. Só acreditavam na verdade através da Bíblia, e toda forma de conhecimento sobre a realidade só era possível se não se chocassem com os dogmas religiosos. Não, eu não estou falando do Brasil de hoje nem daqueles cidadãos minióticos que a gente conhece por aí. Não, eu estou falando da Idade Média e do período que a Igreja medieval era detentora dos conhecimentos. Bom, dado todas as mudanças produzidas pelas revoluções burguesas, esse conhecimento não respondia às necessidades de desenvolvimento das forças produtivas e do novo modo de produção, cujas necessidades só seriam atendidas se fosse possível lidar com o real de uma nova forma, por meio da criação de uma nova ciência, com método próprio, independente da filosofia antiga e da metafísica criada pela religião. É aí que o debate se concretiza de maneira marcante na busca de um novo método de conhecimento. Tal preocupação se coloca como fundamental face às características de um conhecimento sistematizado que pudesse substituir o antigo e levar o desenvolvimento ao que a classe burguesa necessitava. Bom, é nesse contexto que aparecem todos aqueles movimentos que nós já conhecemos nas aulas anteriores. Racionalismo, empirismo, mecanicismo, idealismo, materialismo, todos estão relacionados ao período de ascensão da burguesia na Inglaterra, na Itália e na França principalmente. A necessidade de se ter fundamentos sobre o processo de investigação e sobre a certeza dos resultados despertou o interesse de vários pensadores, como a gente já conhece. Eu vou dar destaque aí, por exemplo, para 3. Na França, René Descartes pautou sua defesa no método indutivo. Na Inglaterra, o grande teorizador da experimentação, Francis Bacon, iniciou aí uma configuração doutrinária à indução experimental, procurando ensinar alguns métodos rudimentares de observação e apontamentos. E lá na Itália, Galileu Galilei, preocupado em instituir um pensamento baseado na experimentação, resolveu pôr à prova alguns ensinamentos de Aristóteles. Bom, eu acho que já deu para perceber que até aqui
foi possível de a burguesia dar à ciência um status possível legítimo de área de conhecimento sobre a natureza, diferente de outras áreas que deveriam se ocupar de um mundo além do natural, ou de algo que explicasse a existência da própria natureza. Depois de tirar a credibilidade do conhecimento, dividir o conhecimento e compartimentar os saberes medievais, a burguesia vai irromper uma nova forma de conhecimento, a ciência. E essa forma era mais digna de credibilidade e confiabilidade. E assim as novas concepções burguesas se radicalizam e se fortalecem como concepções dominantes em todos os seus aspectos. E mais, se fortaleceu e se consolidou como uma forma de conhecer única e verdadeira, crível em qualquer sentido. Todo mundo confia na ciência. Quer dizer, nem todo mundo. Mas tá bom, muita gente com bom senso confia na ciência. O projeto racional da burguesia proporciona um acúmulo de conhecimentos, teorias e métodos que vão exigindo separações, tratamentos diferenciados, posturas específicas. Esses argumentos foram cristalizados ao longo do tempo e são reproduzidos em nossos discursos e até mesmo pelos veículos de comunicação de massa. Não é difícil você ver, hoje em dia, por exemplo, produtos, novidades, as descobertas e o melhor da vida exibindo um respaldo científico. É sempre a última novidade, a última descoberta da ciência, o último produto da natureza testado nos melhores laboratórios do mundo. Como se toda essa cientificidade fosse colocada como um grande plus, um grande prêmio. Como se, de certa forma, conferisse um mérito àquilo que recebe o estatuto científico. Como se o título de ciência garantisse infabilidade e superioridade. Mas, no fundo, esse pensamento é quase tão mágico quanto o próprio pensamento mágico. Ao longo do seu vertiginoso crescimento, a burguesia fez do conhecimento um dos seus mais importantes artifícios de dominação e construiu importantes teses que imperaram sobre o conhecimento. Podemos afirmar que são exatamente as mesmas teses que garantiram à ciência seu status quo, sua importância e sua firme consolidação, que também serão a razão de sua derrocada nos dias de hoje. Da mesma forma que o conhecimento medieval foi profundamente questionado, a ciência será pouco a pouco questionada. É o que fez a ciência ter perdido seu prestígio e ser ampla e completamente questionada. Muitas vezes até descredibilizada, chegando ao incrível dado de 35% de brasileiros desconfiarem da ciência ou nem mesmo acreditarem que a ciência beneficia a sociedade. O que dizer de um país que cortou 46% dos investimentos em pesquisa? Tempos sombrios. Bom, mas isso não é por menos. A ciência, como vimos, cresceu e se solidificou sendo portadora da verdade, e nisso ela falhou miseravelmente. Sim, porque sabemos que a ciência não produz, reproduz e nem chega a uma verdade absoluta, inquestionável, como ela mesma se propunha inicialmente. No texto que faz parte desse módulo, vocês vão ler sobre 7 teses equivocadas que tanto o senso comum quanto a própria comunidade acadêmica construíram sobre a ciência, nesses moldes aí que eu apresentei para vocês nessa videoaula. Eu não vou falar aqui, é preciso que vocês leiam o texto, tá bom? Bom, como eu estava dizendo, a ciência falhou em ser como se havia pretendido. E por isso começamos essa videoaula tentando separar a noção de ciência conforme a ligação com as suas necessidades e ambições burguesas e o conhecimento científico. Tanto quanto a ciência, o conhecimento científico é uma aquisição intencional, consciente e sistemática. É um processo que se chegou ao máximo do seu desenvolvimento com a aplicação do método científico. Mas o conhecimento científico não se propõe resultar uma verdade absoluta e inquestionável. Ele se sabe e se afirma como dinâmico, mutável, contextual, temporal e histórico. O conhecimento científico nunca é absoluto ou final, podendo sempre ser modificado ou substituído por outro. Ele possui a capacidade criativa para a geração de ideias a partir da percepção de problemas contextuais, utilizando o método científico nos procedimentos necessários à aquisição de outros conhecimentos destinados à solução de problemas. A investigação científica se dá através de uma atuação sobre os fenômenos e as coisas envolvidas nelas. A construção do conhecimento se torna uma forma de consciência social, na medida em que os homens que a realizam são inseridos em uma cultura, em uma classe social e passam a perceber sua posição dentro desse contexto.
Nenhum conhecimento científico, considerado tanto em seu conteúdo quanto em seu processo, escapa a essa condição de ser construído segundo as modalidades do simbólico e na contingência de condições particulares ligadas ao sujeito, às suas comunicações intersubjetivas, ao contexto cultural e social da elaboração e da transmissão de saberes. E assim, o conhecimento científico implica na multiplicidade e variabilidade de possibilidades de compreensão dos fenômenos humanos, sociais e históricos e de todas as naturezas. Essas múltiplas possibilidades fizeram com que o conhecimento saísse de sua rigidez e de sua posição inerte de neutralidade e absolutismo para se tornar agente de transformação da realidade, para se tornar agente de transformação da natureza, do ambiente, das relações, dos seres humanos, da sociedade, dos métodos de produção, do próprio conhecimento, enfim, de toda uma nova concepção que podemos ter sobre ciência. Ficamos por aqui, pessoinhas. Agora, se vocês ainda não leram os textos desse modo, eu recomendo fortemente que vocês leiam para responder à atividade. E terminando, como sempre, eu coloco aqui para vocês as referências utilizadas para compor a nossa aula e roteirizar essa videoaula.